Hoje é 4 de abril de 2022, são 13 horas e 22 minutos, um dia quente, uma noite razoavelmente fria, é de domingo para segunda-feira, mas parece que a temperatura está mudando aos poucos. Este escriba vem trabalhar cedo, 9 horas da manhã já está no escritório. E nesses 2 anos de pandemia, que parece esta verrina estar a ser abrandada, com as advertências de praxe, porque o Paulo Sérgio chama o Covid de bicho. Os micróbios, os micro-organismos são chamados por este antigo escriba de bichos e se disfarçam, como todos os animais, de pequeno, médio e grande portes. E os seres humanos também mimetizam a própria forma de ser, porque faz parte da natureza. Há bichos que mudam de cor, de forma, assemelham-se inclusive a gravetos, fazem a parte, porque não querem ser dizimados. É a luta entre a vida e a morte. Falando-se em morte, este velho caudilho da advocacia criminal lê hoje de manhã que Lígia Fagundes Telles se foi aos 96 anos para a censura e para a tristeza de todos nós, que nos esquecemos e o dia de todos chega. A morte é fatal. Vem hoje, amanhã, vem depois, vem mais tarde, mas ela vem sempre. E nós precisamos prestar contas disso aí. Leite Fernandes deu a notícia da morte de Lígia hoje de manhã no Estadão e se lembrou do falecimento de todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, são entregues às divindades com as despedidas de estilo, quer na Igreja Católica, quer nas outras seitas pré-existentes no nosso país ou no mundo, e até mesmo no candomblé, porque lá também há sessões espirituais dedicadas a melhor confrontamento entre aquele que se foi ou aquela que se foi e a recém-chegada e aqueles que lá se encontram já, que é, quiçá, o maior mistério já existente nesse nosso mundo de Deus, porque Paulo Sérgio é católico ortodoxo romano e já confessou, comungou, já prestou contas de seus pecados pequenininhos, por sinal, porque Paulo Sérgio é vaidoso e se admite e inadmite ter cometido os grandes. Mas a morte de Lígia Fagundes Telles nos deixa muito tristes. E Leite Fernandes se recorda de que episodicamente era chamado, tempos atrás, para fazer um ou outro elogio fúnebre de um companheiro ilustre lá na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Por quê? Porque a homilia ou o engrandecimento das qualidades do defunto constituía, assim,
uma prédica ou uma reivindicação ou até uma exigência adequada à figura da criatura depois transformada em uma alma soi-disant benquista pelas entidades etéreas. O último que o Paulo Sérgio teve a felicidade de recomendar, felicidade esta que era encontrada porque o elogio do morto importante constituía uma tarefa política também de relevo, havendo muitos candidatos à ocupação daquela tribuna reservada na igreja às últimas recomendações da alma. Então, às vezes, quando Paulo Sérgio era mais relevante dentro desta ordem dos advogados do Brasil, se pedia a ele que fizesse o elogio do morto para resolver, inclusive, um problema de natureza política, porque havia muitos pretendendo, querendo e até necessitando conversar com Deus em benefício do ido. E o Leite Fernandes falou pela última vez na Igreja Nossa Senhora do Brasil, que é aquela escolhida quase obrigatoriamente para esse tipo de recomendação das almas, falou pela última vez na missa de sétimo dia de Valdir Troncoso Pérez. E foi muito difícil encomendar a alma daquele extraordinário advogado criminal, o melhor, quiçá, que o Brasil já teve, e o melhor também que a nossa nação terá até a ultimação dos tempos, porque Valdir Troncoso Pérez era supinamente o melhor verbalizador que a justiça teve e há de ter nos nossos pretórios. Paulo Sérgio falou naquele dia, ou naquele período, sim, foi vespertino, recomendando o espírito de Valdir Troncoso Pérez, o espanhol. E a notícia da morte de Lígia Fagundes Telles hoje entristeceu também o Leite Fernandes, porque nós nos lembramos de todos aqueles queridos que se foram. A morte vem e muitas vezes ela não avisa. Os heróis morrem impactantemente, morrem repentinamente, como morreram aqueles 400 trucidados pelos russos selvagens na Ucrânia, em Kiev, por uma cidade limítrofe, depois que eles, russos, se retiraram. Defuntos com marcas de violência, de trucidamento, coisa que Putin deve pagar até o fim da sua vida. E se saber que as criaturas não se modificam, não, elas são aquilo que eram em crianças. O Putin de hoje, já crestado pela maldade, é o mesmo Putin de adolescente ou quase, inscrito ou com os seus diplomas havidos na KGB, a terrorística polícia política existente na Rússia. Então, o povo russo, em se falando de morte, sim, porque a lembrança vem per cascades ao raciocínio. O dia de hoje relembra ao Paulo Sérgio, inclusive, os 400 mortos que deixaram
em cova rasa os russos quando se retiraram de lá. E pensa o Leite Fernandes que a população da Rússia deve estar, assim, entristecida com que os soldados, agora substituídos por soldados contratados para tal fim, são os famosos exércitos paralelos que Putin está a contratar para manter a submissão da Ucrânia. O que é que o povo russo deve estar passando enquanto examina o defuntamento dos 400 cadáveres encontrados apodrecendo na retirada dos ditos soldados da nação reivindicadora de seus direitos, que, segundo Putin, existem e merecem ser conservados e ampliados. O destino de Putin, ao ver deste antigo criminalista, está escrito nas estrelas. Ele ou é retirado de lá quando o tempo passar, ou é aposentado compulsoriamente pela própria recordação dos próprios pecados. Ou se vai embora de outra maneira, mas ele vai embora com o correr do tempo. Como outros ditadores se foram. É esperar que isso aconteça, porque ele pode até ser vitorioso agora e trucidar, destruir um país inteiro. Mas o povo russo vai carregar na alma e na pele a marca permanente dos pecados do ditador que está a obter a inanidade da população à custa do medo de que aconteça a cada um dos resistentes às determinações desse imperador do terror. Veja-se como este escriba começou a crônica de hoje. Começou com a morte de Lígia Fagundes Telles, muito amada por todos nós, e passou em revista a missa de sétimo dia de outros tantos que também foram recomendados aos nossos deuses e deusas, e termina com a apreensão do que há de acontecer à Ucrânia, com seus, no mínimo, 400 defuntos trucidados pelos russos em retirada. Isso há de ser cobrado de cada um dos indivíduos que fazem parte da nação russa, porque o pecado de Putin, que é um dos maiores que a humanidade pode conhecer, se espraia, se desenrola, se desenvolve na alma, no corpo e no espírito de cada um dos componentes do povo russo, que paga em paralelismo e por recompensação o pecado maior daquele que está a provocar a destruição de uma nação inteira. Dito isto, o Paulo Sérgio vai passar ao trabalho. O Leite Fernandes tem uma foto dele, muito amada, muito estimada, por sinal, ocupando o púlpito na missa de sétimo dia de Valdir Troncoso Pérez. E se lembra de que quando entoou as suas prédicas em homenagem àquele colega ilustre que partia, teve uma preocupação imensa com o Criador, que estava às costas do altar-mor, pensando que não era a hora, não era o período, não era a margem, não era a tarde em que mentiras poderiam ou deveriam ser ditas
em razão da fiscalização dos santos e anjos que ornavam aquela igreja. Nesse sentido, à medida em que o Leite Fernandes envelhece, cada vez mais envelhece, tem uma preocupação muito grande em assumir aquilo que nós chamamos de transparência. E a transparência que começa a ser incorporada também à maioria dos brasileiros exige, recomenda, reivindica que se faça uma prece aos anjos e santos, quer na Igreja Católica, quer também na ortodoxa grega, quer naquela miríade de particularidades que assumem a titularidade de outras regiões na Rússia, que os santos e anjos recomendem um fim adequado a esse imperador do terror que está a trucidar esse país tão sofrido e tão ensanguentado pelos sonhos tenebrosos daquele imperador profético daquilo que o demônio pode fazer em detrimento do resto da humanidade. Vamos ao trabalho e lá na viva.